Acabou a minha paciência. O Flamengo se colocou numa situação muito complicada no Brasileiro e nós precisamos falar do trabalho do Felipe Luiz. Antes de eu começar, eu já peço que você se inscreva, dê o like, siga e tudo mais, porque estamos fazendo vídeo aqui todo dia. E hoje eu quero dar essa opinião aqui porque é um vídeo sem não tem tier list, não tem reação, é só como se fosse um pós-jogo, mas falando o que eu acho sobre essa situação que está acontecendo no Flamengo. Bem, com a queda de desempenho do Flamengo, não sei nem se dá pra dizer que tem uma queda de desempenho, né? Mas com o time não sendo tão constante em todos os jogos, né? Não conseguindo ter o mesmo nível de concentração, basicamente desperdiçando pontos no Brasileiro. Eu acho que esse é o principal ponto que a gente pode falar sobre o Felipe Luiz. Começou muito burburinho sobre se ele é um treinador superestimado, se ele é tão bom assim, se ele é só um estagiário, se ele é o Tite de Kock. E a minha paciência acabou, tá? A minha paciência acabou. Não com o Felipe Luiz, com certeza não. Minha paciência acabou com esses comentários sobre o Felipe Luiz. A gente entende que existe, sim, todo mundo pode ter a opinião que quiser ter, né? Você pode gostar ou não do Felipe Luiz, você pode achar ele um treinador bom ou não. Agora, tem certos comentários que você me desculpa. Eles são só pra ir contra a maré, tá? O que eu quero dizer? A moda hoje, nesse momento, é ser diferente no sentido de eu não tenho rabo preso com ninguém, eu não tenho treinador de estimação, eu posso falar mal do Felipe Luiz. É claro que todo mundo pode criticar. Eu acho que o Felipe Luiz tem defeitos, eu acho que o Felipe Luiz tem coisas a melhorar. Eu acho que o Felipe Luiz é um treinador que, em alguns momentos, poderia tomar outras decisões, e acho que com o tempo isso vai começar a acontecer. Agora, questionar o trabalho do Felipe Luiz, me desculpa, eu vou olhar bem pra câmera e falar bem pertinho no microfone. É burrice. Burrice, tá? Vamos lembrar aqui, o Felipe Luiz vai fazer um ano, fez um ano agora como treinador profissional, né? E como treinador do Flamengo, consequentemente. Ele, nesse um ano, ele tem uma Copa do Brasil, um Carioca, uma Supercopa, finalista da Libertadores e tem a segunda melhor campanha da história do Flamengo nos pontos corridos. Sim, a segunda melhor campanha da história do Flamengo nos pontos corridos, tá? Ele só está atrás do Jorge Jesus nos pontos corridos. Eu sei, e eu não tô aqui pra dizer que ninguém pode ficar frustrado, porque eu, por exemplo, depois do jogo de anteontem contra o São Paulo, eu terminei o jogo absolutamente frustrado. Eu acho sim que o Flamengo, porra, não pode desperdiçar esses pontos que tá desperdiçando. Agora, a verdade é que em todos os outros campeonatos, tirando esse, o Flamengo tinha desperdiçado muito mais pontos. Isso é um fato, gente. Eu não tô dando uma opinião. Vocês podem pegar qualquer campeonato. O Flamengo nunca fez tanto ponto, tirando 2019. Então, assim, questionar o Felipe Luiz sobre uma decisão aqui, outra ali, uma coisa que eu vou falar pra vocês que me incomoda. Eu acho que ele poderia ser um cara mais enérgico com o time. Eu acho que muitas vezes a falta de concentração que o time entra em alguns jogos passa por esse comportamento dele muito tranquilo, assim, tranquilo entre aspas, né? Mas por aquela postura dele, assim, muito educada, que está sempre ali pensando mais na parte tática do que de fato ali numa questão motivacional, de ímpeto, de garra e tal. Eu acho que ele poderia mudar isso. Se ele não consegue ter essa postura, talvez contratar alguém para comissão técnica. Eu até brincava muito quando o Rafinha se aposentou, que seria bom trazer ele para reunir a dupla, né, que foi tão vencedora jogando, como porque o Rafinha tem essa coisa de saber lidar com o grupo. Eu acho que seria interessante. O Rafinha é só um nome, mas eu digo assim, se ele não consegue fazer esse papel, talvez trazer alguém para comissão técnica para fazer. Isso é uma crítica ao Felipe Luiz. Isso significa que ele tem que sair do Flamengo, que ele não é capaz? Óbvio que não. Até porque, gente, é bom deixar isso bem claro. Não importa o treinador que venha pro Flamengo. Parte da torcida vai reclamar. Se voltar o Jorge Jesus, parte da torcida vai reclamar. Se vier o Guardiola, parte da torcida vai reclamar. Se vier o Slot, que é o do Liverpool, se vier o Arteta, se vier qualquer um, gente. Xabi Alonso, Ancelotti, vão reclamar. Sempre vai ter um motivo. Sabe por quê? Porque, de fato, não existe treinador perfeito. Essa é a realidade. Treinador perfeito é uma coisa que não existe. Nunca vai ter o treinador que toma todas as decisões certas, que toma, porra, que faz todos os jogos perfeitos. Isso não existe. O próprio Jorge Jesus no Flamengo
Tomou 4-0 do Santos lá depois de ser campeão. Que parte da torcida, se fosse hoje, ia reclamar? Toma de 3-0 do Bahia. Que parte da torcida ia reclamar? É quase eliminado pro Emelec. Imagina se o Flamengo hoje é quase eliminado pro Emelec. O que vocês iam falar? Então, cara, é muito importante a gente pegar esse momento, né, onde o brasileiro ficou difícil, tem uma Libertadores que é um jogo que eu tenho muita esperança, muita convicção que o Flamengo vai ganhar, mas é um jogo de 90 minutos, tudo pode acontecer. Eu quero falar isso antes. O Felipe Luiz é o melhor treinador possível pro Flamengo. Daqui a pouco tempo, infelizmente, porque mesmo que tudo dê certo, e eu espero que ele vá continuar no Flamengo pelo máximo de tempo que puder, mas daqui a algum tempo, se não pouco, ele vai estar na Europa. Ele vai ter saído do Flamengo. Ele não vai mais estar aqui. E quando ele estiver lá, quando ele já tiver saído, estiver fazendo sucesso em outro lugar, a gente vai lembrar e vai falar, olha só o Felipe Luiz, como era bom, né? E parte desses que agora estão reclamando, dizendo que o Felipe Luiz não é tudo isso, que o Felipe Luiz não tá pronto, que ele é estagiário, que ele é o Tite de Coque, e todas essas loucuras que eu vejo pela internet, aí vocês vão lembrar. Vão falar, eu ficava falando essas coisas, que loucura, né? Porque, assim, as críticas ao Felipe Luiz até são muito... Porque, como eu falei, se você for pegar números, conquistas e tal, não tem o que falar. Que pode falar, eu queria que o brasileiro fosse melhor, não queria que ele desperdiçasse pontos. Sim, mas tem algum outro campeonato que foi assim? Só 2019. Então, se a régua dele é só abaixo do Jorge Jesus, eu acho que tá bem bacana, né? Então as críticas vão começando aí por umas coisas muito bobas, com todo respeito. Aí na coletiva, ele atacou o Plata. Ele não atacou o Plata. Eu até também, gente, eu fiquei com muita raiva do Plata. Eu acho que ele foi irresponsável, ele não podia ter tomado aquele cartão vermelho. Agora, os outros 2 cartões todo mundo concorda que foram injustos. Nesse agora, de fato, foi sem querer. Então, que ele falar que foi um cartão sem querer, ele poderia ter sido mais duro com o Plata? Poderia. Agora, também não é esse absurdo. Isso é o que a gente tem pra falar do Felipe Luiz? Essa é a crítica? Porque uma coisa é você falar, eu acho que ele poderia ter falado outra coisa. Justo. Eu também acho. Agora, a partir disso, olha, essas coletivas são inaceitáveis. Que isso? E a maior parte das críticas a ele, em geral, vem desse lugar de... O que ele falou, ele tá falando, ele tá enrolando na coletiva. Esse é o problema. É isso. Porque o que me preocupa é o campo e bola. É quando o time joga mal, por exemplo, como jogou contra o Fortaleza. É o time ceder um empate, como cedeu ontem contra o São Paulo. Isso a gente pode realmente questionar, falar sobre. Agora, coletiva? Sério? Esse é o problema? E um dos grandes problemas dele na coletiva é ele seguir as convicções dele. É óbvio que ele vai seguir as convicções dele. Vocês esperavam o quê? Que ele fosse seguir a convicção de vocês? Que ele fosse seguir o que a torcida e os jornalistas querem? Aí é melhor botar um IA lá, que coleta a informação de todo mundo e faz um time pra agradar as pessoas. Não faz sentido. O Felipe Luiz vai errar, vai acertar, como todos os treinadores, gente. Treinador de futebol não é perfeito. Óbvio que ele vai ter momentos que ele vai errar. Mas vai ter momentos também, como no jogo, por exemplo, contra o Chelsea, que ele vai tirar o Arrascaeta e vai todo mundo falando, meu Deus, como é que ele faz isso? E o time vai ganhar de 3-1. Vai ter momentos que ele vai tirar o Arrascaeta e o Carrascal como melhores jogadores do time e o time vai se classificar para uma final de Libertadores. Porque ele entende mais de futebol do que todos vocês e do que eu também. Ele entende mais de futebol. Ele entende mais de futebol do que a maioria, se não todos os treinadores que estão aqui no Brasil. Mesmo com um ano de trabalho. Então, assim, de fato, minha paciência acabou com esse papo de ficar questionando se o trabalho do Felipe Luiz é bom. Mesmo que não ganhe nada esse ano, o trabalho do Felipe Luiz é muito bom. Levou o time a uma final de Libertadores e faz a segunda melhor campanha da história do Flamengo nos pontos corridos. Dito isso, seremos campeões.